Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Alain Ulisses e hoje nós vamos falar sobre o câncer bucal e assistência ao paciente crítico em ambiente hospitalar. Mas antes disso, passa lá no canal, dá um like, se inscreve e ativa as notificações. Inicialmente vamos falar sobre o que é câncer. Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças sob a mesma denominação, mas que apresenta algumas características em comum. Primeiro, é a reprodução celular desenfreada. O corpo não consegue fazer aquela célula parar de se reproduzir. Como ela começa a se reproduzir de modo inexplicável e sem a gente conseguir fazer ela parar, sem conseguir destruir essa célula, ela acaba invadindo tecidos vizinhos. Com o tempo, além de fazer um tumor, ela acaba invadindo vasos sanguíneos e vasos linfáticos, indo se disseminando em outros pontos do corpo, causando o que a gente chama de uma metástase, e passa a ter essa reprodução celular desenfreada em outro órgão, o que vai levar o paciente a óbito com o passar do tempo. Bom, e o que é um paciente crítico? O próprio Ministério da Saúde já publicou uma portaria falando que paciente crítico é aquele que possui grande risco de vida, está em iminente situação de perder a sua vida. Ele está numa frágil situação clínica e demanda um cuidado médico, um cuidado de saúde imediato. Vamos falar um pouquinho agora sobre imunossupressão, pacientes idosos e saúde bucal. Os pacientes que geralmente procuram o tratamento oncológico e um dentista antes desse tratamento oncológico, eles apresentam como característica serem idosos. O câncer é uma doença típica do paciente idoso. Ele apresenta outras comorbidades, ou seja, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, um problema pulmonar, tá certo? Infelizmente, eles na maioria das vezes têm um câncer em estágio avançado e vão se submeter a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, ou tudo isso junto, ou um em seguida o outro, o que gera mais danos à saúde desse paciente. E a gente sabe que o paciente que tem câncer é porque o corpo dele não teve um sistema imunológico forte o bastante para poder destruir aquela primeira célula que eu falei. Todo câncer começa com uma única célula. Todos os dias o nosso corpo produz uma célula de câncer e todos os dias o nosso corpo destrói essa célula. Mas chega um ponto que o sistema imunológico não consegue ter força suficiente para fazer isso e aí o câncer se desenvolve. Portanto, eu posso dizer que todo paciente que tem câncer tem um certo grau de imunossupressão, portanto, é um paciente crítico. Os pacientes são idosos. Os idosos geralmente têm um conjunto de doenças. A idade traz isso. Então ele vai ter diabetes, que pode ser descontrolada, uma hipertensão que pode ser descontrolada. E isso faz com que ele se torne um paciente crítico, porque ele tem câncer, ele é imunossuprimido e além disso ele tem uma outra doença de base. Nós temos ainda que entender que esses pacientes, infelizmente, quando chegam ao consultório do dentista, invariavelmente não têm uma boa saúde bucal. E aí eles precisam submeter algumas extrações dentárias, o que torna ele um paciente mais crítico ainda, um paciente com câncer imunossuprimido, com outras doenças que tem que submeter a uma cirurgia odontológica. Se torna um paciente complexo. O tratamento odontológico desses pacientes deve ser feito antes, durante e após o tratamento oncológico. O que acontece é que a quimio, a rádio e a cirurgia, mas principalmente a quimio e a radioterapia, trazem alguns efeitos colaterais indesejáveis. O paciente pode ter o que a gente chama de mucosite, que a boca fica repleta de afta e às vezes pode ser tão intenso que o paciente tem que parar o tratamento radioterápico. Isso quando é principalmente radioterapia da região de cabeça e pescoço. Alguns tipos de quimioterapia também fazem isso. Então essa mucosite, se for intensa, é muito prejudicial ao paciente. O paciente, por conta da quimioterapia, não é incomum, aliás, é bem constante o fato deles aparecerem com sapinho, com herpes bucal, com doenças que eles não apresentavam antes de ter que se receber a quimioterapia. E agora eles têm esse problema. Os pacientes que fazem ou que possuem, por exemplo, câncer de mama, próstata, mieloma múltiplo, eles tomam um medicamento que nós chamamos que fazem parte da classe dos bifosfonados. Esses medicamentos causam alteração do metabolismo ósseo, porque eles são feitos para controlar a metástase óssea, portanto eles fazem com que o metabolismo ósseo fique alterado. O problema
é que isso traz sequelas para a mandíbula e para a maxila. E se esses pacientes precisarem se submeter a uma extração, talvez no local da extração não consiga fazer a cicatrização, porque o metabolismo está alterado por conta do medicamento, e aí ele tem uma infecção severa da mandíbula, uma osteomielite da mandíbula, uma osteomielite na maxila, que como foi por conta do medicamento, a gente chama de osteonecrose por bifosfonados, ONB, como você vê aí na tela. Se o paciente se submeter à radioterapia de cabeça e pescoço, ele pode, e graças a Deus é incomum, cada vez menos comum, ter uma infecção óssea do tipo osteomielite, que no caso, como foi causada pela radioterapia, a gente chama de osteoradionecrose, que também é de muito difícil tratamento, tal qual a osteonecrose por bifosfonados. E aí, o que a gente recomenda para todo paciente que vai submeter a rádio e a quimioterapia? Que eles passem antes por um cirurgião dentista. A boca de todo paciente oncológico deve ser examinada antes do tratamento oncológico. E quando ele vai ao dentista antes, tudo pode ser feito sem causar sequela, como um paciente convencional. Depois que ele começa a rádio e a químio, o dentista vai continuar acompanhando ele. E vejam, tem que ser um dentista com experiência para esse tipo de paciente. Não é qualquer dentista que atenda um paciente com câncer e que tem que fazer tratamento dentário nesses pacientes. O dentista mais adequado para tratar pacientes com câncer é o especialista em estomatologia. Se você não sabe o que é, vai lá no nosso canal e vê que tem uma aula falando exclusivamente sobre esse tema. Bom, infelizmente a gente falou que os pacientes têm que passar por extrações. Mas por quê? Primeiro, porque quem tem câncer tem pressa e ele não pode esperar um tratamento odontológico de 3, 4, 5 semanas. E às vezes um canal demora algumas semanas, um tratamento de controle periodontal, de regressão de doença periodontal, demora algumas semanas. Esse tratamento depende de resposta biológica, que a gente já falou que o paciente com câncer geralmente é imunossuprimido, então ele não tem uma boa resposta biológica, o que faz demorar mais ainda. Se o paciente é um paciente do sistema público de saúde, e às vezes nem tudo está disponível para ele poder, tem uma fila para atendimento, e às vezes isso demora, e aí ele não pode esperar. O que é que ele faz que é mais rápido? Extrai o dente. E aí eu trouxe alguns casos para ilustrar tudo isso que a gente falou. Vejam bem, aí é um paciente com câncer de lábio, como vocês podem ver aqui, em estágio muito avançado, mas que possui dentes. E os dentes também não estão em bom estado. O que é que a gente faz? Precisa de um dentista especialista em estomatologia, para atender esse paciente, fazer as extrações e liberar ele para fazer a cirurgia e a radioterapia, que foi o que eu fiz nesse caso. E aí vejam como foi a resposta. Ele se submeteu à cirurgia com um competente cirurgião de cabeça e pescoço, fez a radioterapia com um competente médico radioterapeuta e teve uma ótima resposta, como era esperado. Mas algo que ajudou muito foi porque ele estava livre daqueles dentes que na verdade eram focos de infecção. Temos ainda essa radiografia. Se você é profissional de saúde, dentista, você vai perceber que essa parte daqui da mandíbula do paciente, da paciente nesse caso, está bem fininha. Ela é uma paciente que tem uma mandíbula tão fina que poderia ser fraturada pelo próprio tumor. Vamos ver como é que está a situação da boca dela. Mas vejam que os dentes que ela tem na boca, nenhum tem qualidade, tem indicação de extração de todos os dentes. Mas como é que está lá na clínica? Vejam o tamanho desse tumor, afetando a mandíbula praticamente dos dois lados. E vejam que ela tem dentes dentro da lesão. E aí, o que a gente faz? Vai extrair um dente que está dentro do tumor? Vai sim. Mas, de novo, não é qualquer dentista que está capacitado para fazer isso. Procure um estomatologista. E aí, o que foi que eu fiz? Extraí todos os dentes dessa paciente, com todo o cuidado necessário. Teve um sangramento, sim, mas a gente tem capacidade de controlar esse tipo de coisa. E aí, vejam como ela ficou depois de tudo feito. É a mesma boca, só que tratada por um médico radioterapeuta, por um médico clínico que fez a quimioterapia e por um cirurgião dentista especialista em estomatologia. Está curada. E é isso que a gente espera que aconteça com todos os pacientes sempre. Vejam a radiografia panorâmica dela agora e depois.
está bem melhor. E se lembra daquele lugar que a gente achava que ia fraturar? Pois ela não teve infecção, não teve fratura, ficou ótimo o resultado, como vocês viram. Então, o que é que a gente pode falar para vocês ao final desse nosso encontro aqui? Que todo paciente com câncer de boca, todo paciente com câncer em qualquer região do corpo, que vai se submeter a tratamento oncológico, seja rádio ou seja quimioterapia, deve, antes de começar o tratamento, passar por um dentista especialista em estomatologia. Durante o tratamento, ele será acompanhado por esse dentista e depois também. Isso é essencial para que o seu tratamento oncológico seja de sucesso. Era isso que eu tinha falado para vocês hoje. Muito obrigado. Não se esqueçam, vão lá no canal, dão um like, se inscrevem, ativam as notificações e até o próximo vídeo.